do Olaria, né? Pregando. Olaria é filho da Boa Vista. Então, é mais do que justificável que ele lá se comparecesse nessa data para estar lá nessa manhã, estará à noite. Queria também aproveitar o momento para transmitir a situação um pouquinho aí da nossa reforma. O piso está pronto, mas ainda não pode ser pisado porque está em fase de secagem agora. Segunda-feira, amanhã, deve iniciar a pintura do templo. Então, vamos ver aí se conseguimos até sexta-feira, mas acho difícil. Eu estou acreditando que vamos ficar mais um domingo por aqui, entendeu? Mas é melhor fazer as coisas bem feitas, não é? Não atropelar, nesse sentido, porque os bancos ficarão prontos na sexta. E não sei se vai dar tempo de colocar tudo. E, com detalhe, vai ser um pouco de dificuldade, porque eles iam colocar uma parte, iam fazer outra, mas, numa conversa dessa semana, nós pedimos que fizessem todo ele ao mesmo tempo, porque tinha uma marcação certa dessas esquadrias, né, dos bancos. E quando lixar e tal, acabou as marcações, agora não sabemos. Então, vamos ter que trazer todos eles, primeiro dispor eles, arrumar tudo e depois fixar. Então, vai ter que ser, um trabalho um pouquinho mais lento, vamos ver o que vai acontecer. Então, se caso semana que vem ainda não estejamos lá, um pouquinho mais de paciência dos irmãos, amém? Mas está ficando muito bom, vai ficar muito bonito, tá certo? E assim o pintor ganhou um dia a mais, ele ficou muito feliz. Mas, irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, que se encontra no profeta Malaquias. O profeta Malaquias é fácil de achar, é o último dos profetas, não é? Tranquilo. Profeta Malaquias. E leremos do capítulo 1, dos versículos 1 a 5. E assim diz a palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor? Todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Santo Deus, a tua palavra foi aberta, foi lida, nós clamamos a ti agora, Senhor Deus, a tua proteção, a tua unção especial, Senhor Deus, para que possamos entender e compreender a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, meus amados, retrata um período de silêncio de Deus. Essa sentença, quando ele diz aqui, sentença pronunciada contra o Senhor, contra Israel, por intermédio do profeta Malaquias, a própria palavra aqui já explica, o nome Malaquias já explica. O nome em hebraico significa mensageiro, de Malachá. Então, Malaquias, mensageiro. Então, aqui nós temos com clareza que é uma mensagem vinda diretamente de Deus. E o texto fala aqui que não é uma mensagem muito fácil, é uma mensagem difícil. Aqui a tradução exata, correta, na nossa tradução fala de uma sentença pronunciada, mas a tradução correta seria peso. A palavra é peso, ou então aqui seria o quê? Seria o texto literal, o peso de Deus contra Israel. Seria essa tradução mais próxima aqui do sentido. Então, a mensagem aqui é clara, é uma mensagem de peso contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Ora, Israel era o povo de Deus, era a igreja de Deus.
sabemos que nós somos a igreja de Cristo, mas nós somos e fazemos parte da mesma aliança. Portanto, essa mensagem é para nós também, para a igreja. Não é isso? O símbolo de Israel era a videira, do povo de Deus, de Israel de Deus, a videira. Jesus nos fala que ele era a videira verdadeira. Então, a igreja de Cristo, ela é a mesma igreja. Então, aqui nós estamos juntos no pacote dessa mensagem que serve para nós e para os nossos dias. Então, é uma mensagem para todo o povo de Deus. É proferida também uma sentença de peso contra a igreja. Qual era o contexto que aconteceu? Na história bíblica, nós conhecemos muito bem que por volta dos anos 550, por aí, antes de Cristo, Deus havia mandado o povo de Israel para o exílio babilônico. Uma parte tinha ido para o Egito, uma parte foi para o exílio babilônico, uma parte foi dispersa, e assim era a situação que se encontrava, né? Aquela situação de um castigo de Deus contra o povo, pela sua idolatria, pelo seu desrespeito, pelo seu abandono da lei, uma série de situações que Judá e Israel tinham cometidos, e o reino do norte, que era Israel em si, tinha ido já invadido pelos assírios e tinha destruído, e agora Judá, o reino do sul, o reino de Judá, vai ser também invadido pelos babilônicos, vai ser destruída a cidade, vai ser queimado o templo, eles perdem tudo, e um grupo vai para o exílio. Também sabemos que após 70 anos de cativeiro, não é, Deus os trouxe de volta, através das mãos de Zorobabel, nos tempos que está relatado no livro de Esdras, de Neemias, que nós vemos na história bíblica, e ali então eles voltam para cá, para reconstruir a sua terra, apesar do apoio do rei sírio, né, do rei babilônico, persa, tá certo, no caso do Ciro. Eles vêm com dinheiro, com recursos, com bens, não é? E se reinstalam ali. Então era o tempo da grande restauração, da esperança, das promessas, da restauração do povo. Então eles creem e chegam à conclusão: agora sim chegou o tempo do cumprimento das promessas. Nós vamos transformar de novo num grande reino, seremos uma nova nação, tudo novo, agora a coisa vai, tá certo? Mas Malaquias, quando escreve isso, já tinham se passado 100 anos após o retorno. Já fazia 100 anos que eles tinham retornado. E o que estava acontecendo? Só tinha vindo uma parte do povo, os inimigos continuavam ao redor deles, oprimindo eles, inimigos internos, externos. As promessas da renovação do culto não se concretizou. Os sacerdotes estavam corrompidos, desmotivados. O templo que eles tinham reconstruído era um templo pequeno, muito inferior à grandiosidade do templo de Salomão. Era um templo pequeno. Situação econômica deles difícil. Eles continuavam sendo oprimidos, não é? Pelo Império Persa, tinha um governador persa que mandava na cidade. Então, diante de tudo isso, o povo começa a desanimar. O amor pelas coisas de Deus foi diminuindo, foi acabando, né? Então, cada um começou a procurar seus próprios interesses, cada um vai cuidar da sua própria vida, e essa é uma tendência do povo de Deus. Diante das dificuldades, cada um vai procurar: não, eu vou cuidar da minha vida, o resto eu não quero saber. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece? É exatamente. Os discípulos fizeram isso com Jesus. Na dificuldade, o que aconteceu? Eu vou pescar, eu vou não sei o que e tal, e acabou esse problema. Vou cuidar da minha vida. Isso é uma tendência, e aqui estava acontecendo isso. Por quê? Porque eles não estavam vendo a ação de Deus aos clamores do seu povo. Eles tinham voltado para servir, para cultuar a Deus, mas esse amor foi esfriando. Então o povo questionava nesse momento se tinha valido a pena e se valia a pena mesmo servir a um Deus, porque eles estavam achando Deus distante deles. Porque os ímpios viviam melhor do que eles. Os ímpios viviam melhor do que o povo de Deus.
Então, vale a pena servir-se a Deus? Vale a pena servir-se a Deus? Se nós transportarmos desse tempo de Malaquias para os dias de hoje, esse tipo de questionamento, nós vamos ver que não é exclusivo daquela época. É o mesmo questionamento que acontece hoje em dia, né? Porque desde pequeno nós aprendemos sempre que Deus é amor. Há ocasiões, entretanto, que nós temos dificuldade de acreditar que esse amor seja verdadeiro. Porque nós vivemos num mundo muito cruel, muito difícil. Raramente nós vemos a justiça triunfar. E os bons parece que sofrem mais. Costuma-se medir a quê? Porque nós medimos o amor de Deus por meio das bênçãos que nós alcançamos. Então, pode ser uma cura, um emprego, um bem material, qualquer outra coisa. Queremos medir o amor de Deus por nós através dessas bênçãos alcançadas. Então, quando olhamos para toda essa desgraça que há no mundo, surge aquela pergunta, não é? Como pode um Deus bom ficar impassível diante de tanta injustiça, diante de tanta crueldade? Será que Deus se esqueceu de ajudar aqueles que creem e acreditam nele, e esperam nele? Será que Deus de fato ama o seu povo? Perdi o emprego, estou doente, eu fui traído, meu cônjuge me abandonou, eu sirvo a Deus para quê? Qual é o motivo? Será que Deus me ama de verdade? Uma pregação que parece ser a teologia da prosperidade. Eu amo tanto, oramos tanto, jejuamos e nada acontece. Então, esse texto, quando Malaquias se dirige aqui à mensagem de Deus, e é Deus falando aqui para esse povo, que serviu para eles lá e serve para nós nesse momento, a mensagem inicia com uma afirmação de Deus. Vejam bem. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas o povo responde. Aqui são perguntas retóricas, perguntas e respostas retóricas que estão aqui nesse texto. E o povo responde, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Então é isso. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que o Senhor prometeu e não cumpre? O Senhor deu uma promessa e não está cumprindo. A nossa situação continua difícil, nós estamos aqui. As nossas orações não surgiram para nada, não servem para nada. O Senhor não responde. Passamos dificuldades, clamamos, oramos, jejuamos, e nós não estamos sendo ouvidos. Mas Deus dá uma resposta muito esclarecedora para essa pergunta que eles fazem, para essa afirmação que eles fazem contra Deus. Não é verdade? Em quem vocês têm nos amado? Como que é esse amor? É isso que eles estão questionando. E a resposta de Deus é muito esclarecedora. Quando ele diz, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Isto é, ele joga a resposta do amor para a predestinação. Vocês já esqueceram? Já esqueceram? Quem sou eu? Que Deus eu sou? Eu vos amei de tal maneira que eu elegi vocês para ser meu povo. Eu não aborreci vocês, eu elegi. Vocês querem uma prova de amor maior do que esta? Vocês poderiam estar entre aqueles que eu rejeitei para sempre, mas eu os escolhi para viverem comigo eternamente. Não é isso que Deus está respondendo? Paulo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 9, nos versos 10 a 16, ele vai dizer isso. E não somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito,
Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A Confissão de Fé de Westminster define a predestinação do seguinte modo: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, quando nós falamos em salvação, o termo correto é eleição, porque somente os eleitos serão salvos, enquanto os demais serão preteridos. Preteridos. Jesus afirma isso com muita clareza durante a sua ceia com os discípulos, na sua última ceia. Ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Muitos, mas não todos. Não é para todos, é para os eleitos. Assim, quando Deus dessa forma aqui é questionado, de que maneira nos tem amado? É isso que eles falam, mas de que maneira nos tem amado? Não é? A resposta de Deus: vocês querem uma prova de amor maior do que essa? Vocês querem uma prova de amor maior do que essa? Porque esta, em primeiro lugar, é a maior prova de amor de Deus, ter nos escolhidos dentre tantos para termos a salvação eterna. Nós não podemos medir, meus amados, o amor de Deus pelas bênçãos derramadas, pelo aquilo que Deus nos dá, por questões transitórias da nossa vida terrena. A questão é: se eu sou povo de Deus, se eu sou eleito de Deus, eu não preciso de mais nada. Todas as demais bênçãos que Deus nos dá são acessórias, são lucro, é a mais. A bênção maior já foi dada. O Salmo 23 explica claramente isso, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. É isso que diz o Salmo 23. Não sinto falta de nada. Paulo, na sua epístola aos Filipenses, também vai dizer isso. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então nós temos que ter essa consciência. Deus nos ama primeiro, e esta é a maior prova de amor, é que nós fomos escolhidos para ter vida eterna com Ele. Enquanto, no segundo ponto que nós podemos colocar aqui, Deus prova que Deus nos ama de fato, porque não nos rejeitou para sempre, como fez com Esaú, né? O texto fala de uma rejeição para sempre. Veja o verso 6. Aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Acabou, chega, vocês estão fora. Mesmo que vocês façam, reconstruam, não sei o quê, eu vou lá e vou destruir. É isso que Deus está dizendo. Vocês não comigo, acabou. Então, eu vou prestigiar aqueles que eu amo. Quem que eu amo? Os meus eleitos. Os meus eleitos. Essa é uma referência que ele faz à descendência de Esaú, que eles foram desalojados da terra. Enquanto Deus trazia os judeus de volta para a terra, é isso que ele está dizendo, não é isso? Ele tinha expulsado os descendentes de Esaú definitivamente. É isso que ele está dizendo. Vocês vieram para cá para reconstruir, e os outros já foram, tá certo? Porque os edomitas, os descendentes de Esaú, eles tinham aquela confiança neles mesmos, que se Edom um dia fosse destruída, seria edificada novamente. E Deus disse: se vocês construírem, eu vou destruir. Pronto, não tem. Deus garante que se ela fosse ser reerguida, Ele a destruiria quantas vezes fosse necessário.
Por quê? Porque o povo edomita tinha sido rejeitado por Deus. Então, Deus escolheu dentro da sua soberania pecadores para serem remidos para fazer parte do seu povo. Nós éramos ainda pecadores quando nós fomos chamados. Para nós é assegurada a vida eterna. Para o rejeitado também é assegurada a vida eterna. Vida eterna todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter vida eterna. Todos. Salvos e não salvos. Os salvos com Deus, os não salvos longe de Deus. Essa é a diferença. Mas todo mundo tem a vida eterna. Então não adianta a pessoa achar que vai se suicidar, tá certo? Eu vou pegar a minha Ferrari e vou dar no muro, com toda a velocidade, tá certo? E vou morrer lá, vou me matar. Que bom, não vai morrer, não vai resolver nada. Você vai continuar vivendo, Ferrari fica, mas você vai pro inferno e vai ficar lá. É isso que vai acontecer. Tá certo? Mas é verdade. Então, isso tem que ser dito. O povo acha que se matando resolve. Não vai resolver nada. Vai apressar a situação dele, vai piorar. Não é? É isso que vai acontecer. Então, nós temos que ter em mente que aqui, para nós somos peregrinos, e a terra que nós esperamos, a terra prometida, é vida eterna com Jesus, com Deus. A glória eterna nos espera. Esse é o grande amor de Deus. Às vezes, apraz a Deus nos submeter a tempos difíceis. Para que Ele nos submete a tempos difíceis, às dificuldades, e muitas vezes não responde às nossas orações? É para provar a nossa santificação. Esse é o objetivo de Deus. Ele está nos preparando para a glória eterna, para a glória celestial. Então, o crente fiel, verdadeiro, convertido, é aquele que vem ao templo para cultuar a Deus pelo aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Ele vem aqui para cultuar a Deus por aquilo que Deus é, tá certo? E por aquilo que Deus já fez ao elegê-lo lá antes da fundação do mundo. Então, aqui nós vemos sempre o culto para cultuar a Deus por gratidão, e não como moeda de troca de alguma coisa. Uma coisa que nós precisamos entender sobre essa bondade de Deus, que é isso que está sendo questionado aqui no texto, que Ele é bom no seu próprio ser. Ele é bom, Deus é bom. Mas Deus não é apenas aquele benevolente, aquele que distribui presentes, que concede coisas boas, tá certo? Deus não é bom por aquilo que Ele faz, Ele é bom por aquilo que Ele é. Ele é. Então nós não podemos medir o amor de Deus pelas coisas que nós conseguimos, nem pelas aflições que passamos, tá certo? Mas pela promessa maravilhosa da vida eterna no novo céu, na nova terra, onde habita toda a justiça. E não haverá lágrimas. Esse é essa é a prova do grande amor. Porque no verso 5 ele vai dizer isso, aqui no mesmo texto. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor. Vocês vão ver. Calma, vocês vão ver. Vocês vão ver a prova do meu amor. Deus afirma que o povo seria salvo e que veriam a destruição dos réprobos. Veremos? Veremos. Veremos. Davi fala no seu salmo isso. Estarei ceando com Deus, certo? Na presença dos meus inimigos. Eles vão ver. Nós não vamos ver eles, mas eles estarão vendo a glória e não podem chegar lá. É a parábola do Lázaro e do rico. Então Deus aqui afirma que o povo seria salvo e veriam a destruição. Quando Deus aplicar sua justiça definitiva, os ímpios serão castigados e os eleitos irão para Jerusalém celestial. E é para lá que nós vamos. É para lá que nós estamos predestinados a ir, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. É isso que ele está dizendo aqui. E saber que nós pertencemos a essa comunidade de amor, a comunidade dos eleitos, não tem prova maior.
E em terceiro ponto, a prova do amor verdadeiro, a maior expressão de amor, é o sacrifício vicário de Jesus pelos eleitos. Morreu na cruz, pagou os nossos pecados, para que pudéssemos herdar essa glória celestial. E Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus não chamou pessoas boas, chama quem Ele quer. Porque bom só tem um, é o Pai. Deus não nos escolhe por obras, Ele escolhe por amor. O amor de Deus pelos seus eleitos é um amor eterno, e nada poderá nos separar dele. Nada. Porque Deus, quando nos amou, quando nos deu a salvação eterna, Ele não declarou, nem não usou outdoor, não escreveu nas nuvens, eu amo este povo. Ele esculpiu esse amor na cruz de Cristo. Ele esculpiu esse amor na cruz de Cristo. Então, meus amados, por mais difíceis que sejam as situações, tenham certeza sempre do amor de Deus. Uma certa ocasião, durante a perseguição aos judeus, uma determinada jovem judia na Alemanha conseguiu escapar e ficou escondido em uma caverna, muito tempo, mas morreu nessa caverna. Morreu nessa caverna, sem sair da caverna. Quando ela foi encontrada pelo exército aliado, quando veio a libertação, entrou o exército aliado, e daí encontraram essa judia, ela tinha escrito na parede da caverna: eu creio no sol, mesmo que eu não possa ver. Eu creio no amor, mesmo que eu não o sinta. Eu creio em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Amém. Então o amor de Deus é um amor eterno pelos eleitos. E nada pode separar os escolhidos do amor de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus demonstra seu amor, graça, misericórdia e paciência na vida não só do crente, mas de todo o povo. O ímpio também é abençoado por Deus. Mas a diferença é que nós temos vida eterna, enquanto eles recebem a condenação eterna. Eles são abençoados com o sol, com a luz, com as coisas boas do mundo. Essa é uma graça geral. A graça geral é essa, é para todos. Agora, a graça específica, a graça especial, é só para os eleitos. Só para os eleitos. Então, o que faz essa vida valer a pena é saber que existe um Deus justo, amoroso e que tem um julgamento justo. Ele já tem separado para cada um de nós um dia em que a sua bondade e a sua justiça serão plenamente conhecidos por cada um de nós. Uns antes, outros depois, mas todos conhecerão a justiça, a glória e o amor de Deus. Até lá, meus amados, nós temos que viver pela fé. Não por aquilo que queremos de imediato, se Deus fala ou não fala, mas crer no amor de Deus, o amor imutável de Deus pelos eleitos. Por quê? Jesus nos deixa a seguinte mensagem: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós possamos, amados, não fazer como o povo de lá de Judá, quando Malaquias fala: em quem, que amor é esse, Senhor? Em quem nos tem amado? Mas tenhamos a certeza de que Deus nos ama já na nossa eleição. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, Senhor Deus, por aquilo que Tu és. Te louvamos, ó Pai, agradecidos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa maravilhosa palavra que o Senhor nos deixa, onde possamos meditá-la dia e noite, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Aplica a mensagem em nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.